Ninguém viu quando aquele homem caiu de joelhos na poeira fria de Jerusalém. O vento atravessava as ruas estreitas como um aviso vindo do céu. As tochas tremiam, as pessoas corriam, e no meio da multidão, ele chorava como alguém que havia perdido tudo. Seus dedos apertavam o próprio peito enquanto repetia palavras que ninguém conseguia entender. Mas naquela hora, algo sobrenatural aconteceu. Um silêncio estranho desceu sobre a cidade. Até os pássaros pareceram desaparecer do céu escurecido. Então, ele ouviu aquilo. Uma frase curta, antiga, proibida, em aramaico. E quando Jesus pronunciou aquelas palavras, até o tempo pareceu parar. O homem levantou lentamente os olhos marejados. Ele não sabia, mas aquele momento mudou tudo. Porque o que Jesus disse naquela língua antiga jamais deveria ser esquecido. A multidão empurrava, gritava, chorava. O cheiro de terra molhada se misturava ao medo. Crianças se escondiam atrás das mães enquanto os soldados observavam em silêncio absoluto. E ali estava ele, Jesus, caminhando lentamente entre pessoas desesperadas. Seus passos eram calmos, mas havia algo pesado no ar, algo impossível de explicar. Então uma mulher começou a tremer ao ouvir Jesus falar novamente em aramaico. Ninguém viu, mas as mãos dela estavam cobertas de lágrimas. Ela conhecia aquelas palavras, palavras antigas, sagradas, palavras usadas apenas em momentos impossíveis. Deus ouviu, ela sussurrou com a voz quebrada. Mas então, tudo mudou. Um trovão distante ecoou sobre os templos. O céu ficou em silêncio. E naquele instante, até os mais fortes sentiram medo do que estava prestes a acontecer. Jesus parou. A multidão inteira congelou como se o próprio ar tivesse sido arrancado do mundo. O vento soprou mais forte. Poeira girava ao redor de seus pés, enquanto um homem cego gritava desesperadamente no chão de pedra. Filho de Davi! A voz dele rasgava a noite como um pedido vindo da alma. Alguns tentaram calá-lo, outros desviaram o olhar. Ninguém queria encarar tanta dor. Mas Jesus continuou olhando fixamente para ele, em silêncio. Um silêncio pesado, vivo. E então, ele falou em aramaico. Poucos entenderam, mas todos sentiram. Foi como se aquelas palavras atravessassem o coração das pessoas. A respiração da multidão ficou presa. O impossível aconteceu. O homem começou a chorar antes mesmo do milagre acontecer, como se sua alma tivesse ouvido Deus primeiro. O céu escureceu ainda mais. As tochas balançavam violentamente com o vento, enquanto o homem cego tremia diante de Jesus. Seus lábios se moviam sem força. Seus olhos vazios carregavam anos de abandono, anos de silêncio, anos perguntando se Deus ainda o enxergava. Então, Jesus se aproximou lentamente. O som dos passos parecia ecoar dentro do peito da multidão. E foi aí que Deus respondeu. Jesus colocou a mão sobre o rosto daquele homem e pronunciou novamente aquelas palavras em aramaico. Não eram apenas palavras, era como se o céu estivesse se abrindo, como se a eternidade tivesse descido sobre aquela rua esquecida. A multidão começou a recuar em choque. Alguns choravam, outros tremiam, porque naquele momento todos perceberam que algo sobrenatural estava acontecendo. O homem caiu no chão chorando convulsivamente. Seus dedos afundavam na poeira enquanto lágrimas escorriam como rios antigos guardados dentro da alma. Ninguém viu, mas um velho sacerdote começou a tremer no meio da multidão. Ele conhecia aquela expressão aramaica, conhecia o peso espiritual daquelas palavras. E o medo tomou conta dele. Porque Jesus não estava apenas falando com um homem, ele estava falando com o céu. O céu
murmurou alguém entre lágrimas. Então aconteceu. Lentamente, os olhos do homem começaram a se mover. Pela primeira vez em anos, ele enxergou luz. Mas naquela hora, algo ainda maior aconteceu. Antes de abrir completamente os olhos, ele olhou para Jesus como alguém que finalmente encontrou o próprio Deus. A multidão explodiu em desespero e adoração ao mesmo tempo. Alguns caíram de joelhos, outros fugiram assustados. Crianças choravam abraçadas às mães. O vento atravessava os corredores do templo como se carregasse uma presença invisível. Mas Jesus permaneceu em silêncio, apenas olhando para aquele homem transformado. E havia algo nos olhos de Cristo que ninguém conseguia explicar. Não era apenas poder, era compaixão, era eternidade. O homem agora enxergava tudo: as pedras, as tochas, o céu dramático sobre Jerusalém. Mas o que mais o fazia chorar era o rosto de Jesus, porque ele não sabia que aquelas palavras em aramaico carregavam um significado que atravessaria séculos. E quando um discípulo finalmente revelou o verdadeiro sentido delas, toda a multidão ficou em choque. As pessoas se aproximaram lentamente, tentando entender o que haviam acabado de presenciar. O som distante de trovões fazia o chão parecer pequeno diante daquilo. Então, o discípulo respirou fundo e revelou o significado das palavras que Jesus havia pronunciado. Naquele instante, mulheres começaram a chorar. Homens abaixaram a cabeça em silêncio, porque Jesus havia dito algo muito maior do que um simples milagre. Em aramaico, ele declarou: "Eu vi sua dor antes mesmo do seu primeiro grito." A multidão ficou sem reação. O impossível aconteceu outra vez, porque todos perceberam que Deus não estava distante. Ele estava ouvindo cada lágrima escondida, cada noite silenciosa, cada coração destruído. E foi nesse momento que aquele homem entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. O vento desacelerou lentamente. O céu ainda estava escuro, mas agora havia uma luz dourada atravessando as nuvens sobre Jerusalém. O homem que antes era cego caminhava entre a multidão com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de encontro. Ninguém viu todas as noites em que ele chorou sozinho. Ninguém ouviu os pedidos silenciosos feitos no escuro. Mas Deus ouviu. E quando Jesus falou aquelas palavras em aramaico, não foi apenas um milagre. Foi uma resposta do céu para todos que achavam que haviam sido esquecidos. Aquele momento mudou tudo. Porque às vezes o silêncio de Deus não significa ausência. Significa que o céu está preparando algo impossível. Compartilhe esta mensagem com alguém especial que precisa ouvir a voz de Deus hoje. E se inscreva no canal para receber todos os dias palavras que fortalecem a fé, trazem esperança e renovam a alma. Digite amém nos comentários e receba uma chuva de bênçãos na sua vida.